Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma noite, mais um culto abençoado. Hoje nós estamos no nosso 31º dia. Meu Deus do céu, passou muito rápido. Esses dias que nós estamos aí expostos à palavra de Deus, esses dias que nós estamos aí caminhando na presença de Deus, foram dias assim, aliás, estão sendo dias maravilhosos. Estão sendo dias assim que nós estamos aprendendo cada dia mais, estão sendo dias que nós estamos recebendo mais de Deus. Lógico que, como a Bíblia mesmo fala, a nossa vida é uma vida de perseverança, ou seja, não é porque nós chegamos até aqui, quer dizer que nós devemos parar aqui. Nós devemos continuar seguindo firmes e fortes. Temos aí mais alguns dias pela frente, né? Nós estamos aí enfrentando isso e eu tenho certeza, assim como eu, você que está me assistindo essa noite vai perseverar nisso, você que está me assistindo vai chegar até o fim, porque Deus ele tem grandes coisas para mim e para você. Deus ele tem milagres, ele tem bênçãos, ele tem curas, ele tem muitas coisas para nós. Só que antes de todo milagre, é necessário um sacrifício. A Bíblia mesmo já nos demonstra isso. E o nosso sacrifício está sendo esses 40 dias assim que venhamos, não está sendo assim sacrifício, porque estamos expostos à palavra de Deus. E quando nós estamos expostos, não é um sacrifício, e sim é um prazer, né? Mas continuaremos firme aí nessa caminhada de 40 dias. Amém? Então, 31º dia. E hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Ela se encontra em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, que fala assim, ó: Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. É interessante que no decorrer da nossa vida nós vamos percebendo que Deus, por mais que Ele seja soberano de tudo, Ele sempre nos dá o prazer da escolha. Ele sempre nos dá o direito de escolha. E aqui em determinado momento ele fala para Israel, olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Ou seja, se nós escolhermos a bênção, logicamente nós seremos abençoados, nós teremos consequências das bênçãos. Porém, se nós escolhermos as maldições, nós também teremos as consequências das nossas decisões. Mas é interessante que, parando para pensar hoje, o que é bênção e o que é maldição? Será que as nossas escolhas têm sido baseadas no que nós queremos ou no que Deus quer para nós? Será que as nossas escolhas nós temos olhado ao ponto de vista do olhar de Deus ou com o nosso olhar? Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês que estão me assistindo, eu tenho R$100 na minha mão direita. E eu tenho um vírus de gripe na minha mão esquerda. Qual vocês escolheriam? Certamente é o da mão direita, porque quem quer ficar com febre por causa de uma gripe, quem quer ficar com coriza, algumas pessoas se infeccionam a garganta, quem quer passar por isso? Mas ninguém quer, obviamente. Então, teoricamente, todo mundo vai escolher a nota de R$100, porque seria a bênção para a nossa vida. Porque, né, R$100 aí ajuda muito, não é? Mas pense, Deus nos coloca todos os dias a bênção e a maldição. E pasmem, muitas vezes nós estamos escolhendo a maldição sem ao menos entender que nós estamos escolhendo a maldição. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e julgamos, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu necessito disso, eu necessito daquilo. Mas muitas vezes as nossas necessidades se tornam maldições diante da nossa vida. Então nós precisamos entender de fato o que é a bênção, o que é a maldição de Deus. O que é essa escolha que Deus tem colocado as nossas vidas todos os dias. O que é essas bênçãos que Deus tem colocado, assim, que nós lemos aqui, eis que eu te coloco a bênção e a maldição todos os dias. Eu queria que os irmãos abrissem também no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Lucas, capítulo 17, versículo 11, que fala assim, ó: Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria
e da Galiléia. Entrando com certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Vamos parar por agora no versículo 15. Depois nós leremos mais, tá? Então vamos lá. Existia 10 leprosos que Jesus estava passando, e esses 10 leprosos ouviram falar de Jesus e sabia que Jesus tinha cura. E em determinado momento eles começaram a clamar: Senhor, nos cure, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. E Jesus só simplesmente falou: vai e mostra ao sacerdote. Porque naquela época, a pessoa leprosa ela precisava se apresentar ao sacerdote. Ou seja, Jesus só falou: vai e se apresenta. E no caminho houve a cura dos 10 leprosos. Comparando com o Deuteronômio que nós lemos agora, vocês acham que esses 10 leprosos, eles buscaram bênção ou buscaram maldição para a sua vida? Obviamente, todo mundo vai falar bênção, porque era uma necessidade diária. E de fato, não estou falando que eles fizeram errado. Nós, quando chegamos perto de Deus, nós não estamos errados em mostrar as nossas necessidades para Ele. Aliás, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que sara, Ele é um Deus, Ele é um Pai que está disposto a suprir todas as nossas necessidades. Mas parando para pensar, será que o que vem depois tem se tornado bênção em nossa vida? Tem se tornado, realmente o que vem depois do nosso milagre tem se tornado bênção? Eu vou dar um outro exemplo. Imaginemos assim que o meu sonho seja ter um carro esportivo, seja qual for, um carro esportivo. Aí eu fico orando, falando: Deus, por favor, me dá um carro esportivo. Deus, me dá um carro esportivo. Deus, me dá um carro esportivo. Aí do dia para a noite eu ganho um sorteio e ganho um carro esportivo. Falo: uau, Deus é maravilhoso, Deus supriu a minha necessidade, Deus entregou o meu milagre. Aí a primeira vez que eu vou abastecer o tanque do carro, um absurdo de cara. Geralmente carro esportivo é um padrão de pneu um pouco mais baixo, ou seja, também é mais caro. Seguro, meu Deus, nem se fale. Um carro aí, por exemplo, de 100 mil, o IPVA vai ser quanto? É 4%. Então imagine só, o tanto que eu teria que gastar. Aí eu me pergunto, eu tinha condições de ganhar esse carro que eu pedi tanto para Deus? Ou seja, a bênção se tornou maldição porque estava fora de hora ou eu não estava preparado. Entenda, meus queridos, muitas coisas que Deus ainda não derramou na sua vida é porque ainda nós não estamos preparados. Muitas coisas que Deus ainda não derramou, o milagre que tanto você precisa, talvez você ainda não recebeu, porque você ainda não está preparado. Porque quando Deus coloca a bênção e a maldição e nós julgamos com nossos olhos carnais que a bênção é aquilo que nós queremos e não o que Deus quer para a nossa vida, nós acabamos errando. Porque na própria Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Ou seja, muitas vezes nós vamos julgar o que é bênção, sendo que estamos escolhendo a maldição. Esses 10 leprosos aqui, quando eles chegaram diante de Jesus, eles sabiam que eles podiam ser curados. Eles tinham essa fé. Ou seja, se eles tinham essa fé, eles foram atrás de Jesus. E quando eles chegaram lá, Jesus simplesmente deu uma palavra e no caminho eles foram curados. Aí muitas pessoas vão falar: nossa, que glória a Deus, bênção, houve cura nesse instante. Tá, mas o que vem depois do nosso milagre? Olha só, nós paramos no versículo 16, eu vou ler o 15 de novo, tá? Então, a partir do versículo 15, um deles, que estava curado, voltou e glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano.
Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Aí, versículo 18: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Comparado com esses 10 leprosos, quantos deles escolheram, segundo aos seus olhos, bênçãos? E quantos deles, aos olhos de Deus, escolheu a bênção? É isso que eu quero trazer ao seu coração essa noite. 10 leprosos, 9, eles foram curados? Eles foram curados, com certeza. Aqui na palavra fala que eles foram curados. O seu milagre vai chegar, com certeza. Eu tenho muita fé nisso, que o seu milagre, a sua cura vai chegar. Só que depois disso nós precisamos entender que o nosso milagre, ele precisa se transformar em bênção. Pastor, como assim? Entenda, quando nós recebemos o nosso milagre e fazemos como esses 9 aqui, simplesmente não volta para glorificar Deus ou mostra para as pessoas que o milagre que foi feito, nós estamos escolhendo esse milagre, quer dizer, esse milagre que nós recebemos está se tornando maldição em nossa vida. Sabe por quê? Porque nós estamos trocando o abençoador, que é Deus, pela bênção. Ou seja, quando Deus nos coloca aí todos os dias as bênçãos e as maldições, Deus, Ele quer que nós o escolhamos. Gente, quem que é melhor escolhermos? Escolhermos Deus, que pode curar todos, ou escolher a cura de uma enfermidade? Logicamente é Deus. Esses 10 foram curados, com certeza, porque está escrito aqui. Porém, apenas um voltou para glorificar a Jesus. Apenas um voltou para demonstrar gratidão. E quantas vezes nós recebemos milagres e nos afastamos da presença de Deus? Quantas vezes, talvez você que está escutando essa noite, sejam dessas pessoas. Você chegou à casa de Deus, você precisava de uma cura, você precisava de uma restauração familiar. Quando você conseguiu, você simplesmente se afastou novamente. Olha aí, a bênção se tornando em maldição. Porque a bênção, o milagre que está em nossa vida não pode nos afastar da presença de Deus. Se nós trocarmos o abençoador pela bênção, nós estamos escolhendo maldição para a nossa vida, por mais que houve uma cura. Por mais que esses 10 homens foram curados. Porém, apenas um, Jesus relata que foi salvo. Por quê? Porque ele voltou e agradeceu a Deus. Porque ele voltou e foi grato a Deus. E consequentemente, quando ele voltou e foi grato a Deus, ele teve uma transformação de vida. E certamente ele já não vivia mais como ele vivia antes. Ou seja, Deus, Ele quer mudar a minha vida, quer mudar a sua. E Ele não quer que nós o abandonemos quando recebemos a bênção. E Deus, sabendo do nosso coração, muitas vezes vai segurar, porque talvez você ou eu não esteja preparado. Gente, eu tenho alguns anos aí de pastor mesmo da Igreja de Expansão. Quantas pessoas chegaram a mim, por exemplo, falando: pastor, me ajuda, ora por mim por causa de um emprego, por causa de um familiar doente. Pastor, eu preciso de ajuda nisso. Nós íamos lá, ajudávamos essas pessoas, orávamos por essas pessoas, e quando elas conseguiam as bênçãos, nem na igreja mais voltava. Não estou falando isso para ter misericórdia de mim, misericórdia disso, porque Deus já tem bastante de mim. Eu estou falando isso porque muitas pessoas, quando recebem a bênção, abandonam a presença de Deus. Muitas pessoas, quando recebem o seu milagre, simplesmente para de buscar, para de vir. Por exemplo, nós estamos nesse propósito de 40 dias, tudo bem, você foi curado, você recebeu o seu milagre, tá, mas e aí, o que você vai fazer com esse milagre? Se você não usar isso para glorificar a Deus, você está escolhendo a maldição na sua vida. Se você não usar isso para mostrar que Jesus é bom, assim como Ele é na sua vida, você está escolhendo maldição para a sua vida. Então, sempre nós temos que viver o depois. E depois do meu milagre? É a hora de nós voltarmos aos pés de Deus
e nos moldarmos conforme a tua palavra, conforme a palavra dele. Nós precisamos voltar aos átrios do Senhor para agradecer Ele. Nós precisamos estar na casa do Pai para poder mudar de vida. Então, olha, meu querido, se você passou por essa situação, que você está me assistindo hoje, se você recebeu uma bênção, simplesmente abandonou os caminhos do Senhor, entenda, hoje Deus te está dando uma segunda chance. E eu gravo isso com muito temor, porque eu estou sentindo uma unção de restauração essa noite. Eu estou sentindo realmente uma unção de restauração. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, nesse momento você vai restaurar a sua vida com Deus. Eu tenho certeza que no momento que você assistir esse vídeo, você vai restaurar a sua intimidade com o Pai. Porque é isso que Deus precisa, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer, Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele, Ele quer que nós sejamos gratos, como esse único leproso que voltou na presença de Deus, que voltou, ele viu que ele foi curado, o que ele fez? Ele veio e se prostrou diante de Jesus. Então nós precisamos ter uma vida dessa forma, nós precisamos buscar nosso milagre? Com certeza, nós vamos buscar nosso milagre e vamos receber. Só que depois do nosso milagre, será que esse milagre vai atrapalhar minha presença com Deus, minha comunhão com Deus? Será que esse milagre vai atrapalhar a minha intimidade com Deus? Então, eu queria trazer essa mensagem para os irmãos e meditem nisso, porque Deus ele tem grandes coisas para nós, Ele tem grandes coisas para nós. E muito Ele segura porque Ele conhece o nosso coração. Infelizmente, muitos, inclusive eu, já fiz muito isso, tá entre os novos. Uma vez eu sempre falei assim, Deus, eu precisava de um carro, preciso de um carro. E quando eu ganhei o carro, o que aconteceu? Quando eu ganhei, desculpa. Quando eu conquistei um carro, muitas vezes eu não buscava ninguém mais para conexão, por quê? Gasolina cara, combustível caro. Falo isso com muita vergonha. Quando eu conquistei o carro, o que aconteceu? Muitas vezes deixava de buscar as pessoas, ou quando ia buscar, ficava torcendo o nariz, falando, puxa vida, olha o quanto que eu estou gastando. Estava entre os 9. Infelizmente, estava entre os 9, mas Deus ele tem dado graça, Ele tem me transformado, e hoje, graças a Deus, nossa, eu costumo falar que o carro está que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Tem dia que tem 5 dentro do carro e a gente está querendo colocar mais gente ainda, graças a Deus. Por quê? Porque nós aprendemos sobre isso. Ou seja, quando o irmão entender que Deus ele tem mais Jesus, me perdoe. Quando Deus tem mais para a sua vida, Ele vai derramar grandes coisas. Quando você entender que Deus tem mais, você tem que entender que você vai sacrificar mais o seu tempo, da sua disposição. Esse leproso aqui que voltou, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa quando ele foi curado, mas o que ele fez? Ele se voltou e se prostrou diante de Deus. Então essa noite eu queria deixar essa mensagem para o irmão. Pensa mesmo sobre a sua vida. Como eu falei, hoje houve restauração. Eu estou sentindo essa unção mesmo de restauração. Que você possa voltar mesmo aos caminhos do Senhor, que se você nunca escutou a palavra de Deus, que você possa escolher os caminhos do Senhor. Talvez hoje seja a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, volta um pouquinho, hoje é o 31º dia, mas temos mais alguns vídeos aí gravados no nosso canal do YouTube, volta um pouquinho, assista eles, veja a leitura, veja a oração, veja todos, que você vai ver como Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém, meus queridos? Então, peço que fechem os olhos nesse momento. Senhor Deus querido e Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Pai, e obrigado pelo tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, se tiver alguém aqui que recebeu o milagre, Pai, e acabou se afastando do Senhor, que ele possa voltar a ter intimidade contigo, Pai. Que nesse momento, ó Deus querido, nós possamos, Senhor, ter mais e mais intimidade com o Senhor, Pai. Que nós sejamos como esse leproso, Pai, que ele foi curado, mas no momento que ele foi curado, ele voltou aos pés do Senhor, Pai. Que em todo instante nós possamos ser gratos a Ti, Senhor. Que a todo momento nós possamos ser gratos a Ti, Senhor.
Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nos traga luz, discernimento, sabedoria, Pai, e poder, Pai. Pelo nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, meus queridos? Lembrando, amanhã, terça-feira, 5 horas da manhã, nós temos um devocional com a nossa pastora. Às 7 horas da noite, na igreja de Piracicaba, nós temos um culto presencial e depois nós temos a leitura de Êxodo. Online, às 7 horas, nós temos uma palavra gravada para o seu coração e posteriormente a leitura de Êxodo. Amém? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até mais.